Nesse vídeo eu quero te mostrar a minha ferramenta preferida do AutoCAD, que é a referência externa. Para que serve nessa referência externa? Deixa eu abrir primeiro aqui a janela para você, dessas referências. A gente vai digitar xref, que é esse comando aqui. Quando a gente digita esse comando, aparece essa janela de referências externas que a gente tem no nosso arquivo. No caso aqui, não está aparecendo nada para a gente, porque nós não temos nenhuma referência externa ainda feita aqui no arquivo. Na verdade, a gente tem só um item aqui, tá? Esse primeiro item, ele sempre vai ser o arquivo que você está mexendo nesse momento. Toda vez que eu adicionar algum arquivo diferente dentro desse arquivo aqui que eu estou mexendo, ele vai aparecer aqui nessa lista para a gente. Então, se eu pegar uma imagem na internet de qualquer coisa, um móvel que eu quero usar no meu projeto e eu quero colocar aqui como uma imagem de referência, ela vai aparecer aqui. Se eu quiser colocar uma tabela de Excel e importar para cá, para o meu arquivo, ela também vai aparecer aqui nessa listinha. Agora, o uso mais legal dessa ferramenta é quando a gente usa outros arquivos de AutoCAD para a gente conseguir organizar o nosso processo de desenho. Tá? Então, deixa eu te mostrar como que eu faço isso aqui. Só deixa eu fechar essa janela aqui das referências. Bom, eu estou com o meu template aqui aberto. Para fazer o nosso exemplo, eu vou pegar esse projeto aqui mesmo, que a gente tem de exemplo. Em primeiro lugar, eu vou salvar esse arquivo aqui como um arquivo diferente, tá? Para a gente ter dois arquivos. Eu vou chamar esse arquivo aqui de base. Porque ele vai servir como se fosse a base para todos os nossos desenhos. Então, chamei aqui de base, vou salvar aqui. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu vou usar esse desenho que a gente está vendo aqui, essa planta na tela, como se fosse uma base para fazer outros desenhos, outras plantas. Por exemplo, eu quero fazer uma planta de piso, ou eu posso fazer uma planta de ar-condicionado, uma planta de forro de gesso. Eu posso usar o mesmo desenho como base para fazer vários outros desenhos. Então essa planta aqui, ela vai ser a minha base. Agora, se eu quiser fazer uma planta de piso, por exemplo, eu posso primeiro fazer um outro arquivo. Tá? Então vamos fazer de conta que eu fiz aqui o meu desenho, a minha planta do meu projeto. Eu vou abrir um novo arquivo, tá? Para isso eu vou usar o meu template mesmo que a gente tem aqui. Bom, abri aqui o template. Eu não vou precisar aqui desses projetos agora, então eu só vou apagar eles. Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui na aba de inserir. E eu vou apertar aqui nesse ícone para eu anexar, né, como referência externa, o nosso arquivo base. Então eu vou dar um clique aqui. Só vou encontrar ele aqui no meu computador. DWG aqui. E está aqui, base. Vou abrir. Só esperar um pouquinho para ele carregar. Vai abrir essa janela aqui. Não precisa alterar nada nessa janela, tá? A única coisa importante que é bom você entender é que aqui você está vendo que ele tem o tipo de caminho. O que é o caminho? É justamente o caminho da pasta onde você salvou o seu arquivo base. Então, eu estou indicando aqui para ele, né? Você viu que eu abri a janela, indiquei para ele onde é que estava o arquivo base, e ele salva esse caminho dentro das pastas aqui do meu computador. Se por acaso um dia eu pegar o arquivo base, deletar ou mudar ele de pasta, isso vai fazer ele perder essa referência, tá? Então, tenha isso em mente. Bom, tirando isso, não precisa mexer nada, vou dar um OK. Ele vai me pedir um ponto de inserção, eu vou clicar aqui em qualquer lugar mesmo. E você vai ver que ele inseriu aqui, ó, o nosso arquivo base. Ele traz tudo que tem lá naquele arquivo, né? Eu estava com o template aberto lá também, ele trouxe tudo aqui junto para mim. Isso é normal acontecer. Então, o que eu faço? Eu uso a ferramenta de clip para eu só cortar o que eu quero mostrar aqui, que é essa planta aqui desse projeto. Então, eu vou dar aqui o comando de clip. Vou selecionar o objeto, né, que é esse arquivo. Vou gerar um novo limite retangular e eu vou delimitar aqui para ele o que eu quero que ele mostre dessa referência externa, que é justamente essa planta aqui. Pronto, agora ele escondeu todo o resto e eu só estou vendo agora a minha planta.
Não sei se você percebeu, mas ela está um pouco escurecida, tá vendo? Isso é uma configuração automática aqui do AutoCAD para que você consiga identificar visualmente que o que está mais escuro aqui é uma referência externa. Se você não gostar desse tipo de visualização, isso aqui não afeta nada na impressão, tá? É só realmente a visualização aqui na janela do modelo. Mas se você não gostar dessa visualização, a gente pode acessar aqui as configurações do AutoCAD. Eu vou digitar OP. E nessa janela mesmo aqui de Display, você vai ver aqui, ó, Fade Control, X-Ref Display. Aqui é essa cor das referências externas. Se eu jogar lá para o máximo e aplicar, você vai ver que ele ficou mais escuro ainda. Olha só. Deixa eu voltar lá nas opções. Se eu jogar, vou deixar em 0. Aplicar, ok. Pronto, agora ele está na cor exata que está lá no arquivo original base. Mas como eu falei, isso daqui é somente visual aqui, tá? Isso não vai afetar nada na sua impressão. Agora, nesse arquivo que a gente está mexendo aqui, se eu digitar o comando xref, para ele abrir a janela, olha só, agora a gente tem aqui o arquivo que nós estamos mexendo, que é o template, e temos aqui, ó, anexado o arquivo base, como uma referência externa. E ele vai funcionar como se fosse um bloco. Tudo que eu mexer no meu arquivo base, ele automaticamente vai atualizar aqui nesse arquivo também. Deixa eu fechar a janela para eu te mostrar um exemplo. Vamos dizer que eu quero trocar aqui nesse banheiro, eu quero só uma cuba, eu não quero mais duas. O que eu vou fazer? Ao invés de eu tentar mexer aqui diretamente através da referência externa, eu vou abrir o arquivo base, que ele está aberto aqui já. Tá vendo? Eu estou com ele aberto aqui. E eu posso vir direto aqui no desenho dele e trocar. Coloquei uma cuba só. Importante eu salvar. Vou dar Ctrl S para salvar esse arquivo base. Pronto, está salvo. Agora vamos ver o que acontece lá na minha referência externa. Perceba que aqui no cantinho... Pera aí, acho que eu estou na frente. Tá vendo que aqui no cantinho apareceu um balão para mim dizendo que uma referência externa foi atualizada. Eu posso só clicar aqui para ele recarregar essa referência. Só que deixa eu aproximar aqui para você ver a mágica acontecer. Ó. Eu vou clicar e ele vai atualizar aqui para mim a referência externa. Olha só que legal. Ele também mostra uma janela para mim para mostrar as diferenças da versão que eu estava usando para a atualização que aconteceu. E ele já destaca aqui com as cores para mim. Então fica muito fácil identificar quando alguém faz uma alteração numa base ou num arquivo de referência externa para identificar essas mudanças que acontecem. Então é muito legal para trabalhar em equipe também. Eu posso só vir aqui nessa janelinha e fechar. E pronto, está aqui minha cuba única, referência externa atualizada, e eu posso continuar trabalhando. Então, às vezes eu estou fazendo o estudo do projeto ainda, eu quero mudar a parede, eu mudo alguma coisa no projeto, e eu sempre faço isso no arquivo base, para que todos os outros desenhos, planta de piso, planta de forro, planta de tudo que você puder fazer, também vai ser atualizado automaticamente. Isso é muito legal para o nosso processo de projeto, porque acelera bastante. Outra coisa que é muito legal também é que você consegue controlar independentemente os layers da sua referência externa e os layers do arquivo que você está mexendo. Então, se eu vier aqui na janela de Layers, você vai ver que a gente tem uma pequena mudança aqui, ó. Esses layers que aparecem aqui, inicialmente são os layers do arquivo, e você vai ver que vão aparecer outros layers um pouco mais cinzinhas, um pouquinho mais apagados, que são os layers da referência externa. Então eu consigo controlar o que aparece ou não aparece na minha referência externa, independente do arquivo que eu estou aberto aqui, que eu estou mexendo. Então, se eu quero fazer uma planta de piso aqui, com essa base, o que eu vou fazer? Eu vou apagar tudo que tem dentro aqui do projeto. Vamos lá, vamos apagar os móveis. Vou apagar várias coisas aqui, tá? Vou apagar a marcenaria. Vou apagar também a vegetação.
Vou apagar a marmoraria. E vou apagar também os eletrodomésticos. E os itens de banheiro também. Pronto, tá vendo? Tá tudo apagado aqui. Eu também vou apagar as portas. Porque daí a gente também consegue desenhar as soleiras na nossa planta de piso. Não preciso apagar mais nada. Posso fechar aqui a janela dos layers. E então eu posso começar a realmente desenhar aqui os pisos. Só deixa eu trocar de layer aqui. Vamos colocar esse aqui. Eu vou fazer aqui uma polyline para a gente fazer o piso desse quarto aqui. Eu sempre gosto de usar polylines porque fica muito mais fácil da gente criar as nossas achuras. Fechei aqui. Eu posso até selecionar ela com o botão direito aqui, abrir o menu e jogá-la para trás. Eu vou dar o comando de achura. Vou selecionar a polyline. Eu vou aqui no meu template selecionar uma achura. Peraí, só deixa eu jogar um pouco mais perto aqui do template. Aí fica mais fácil da gente pegar aqui os itens que a gente quer. Vamos colocar aqui um assoalho. Pode ser esse daqui mesmo. Vou copiar com MA. E vou aplicar nessa achura que eu acabei de fazer. Vou selecionar a achura. Ponto de origem. Vou colocar aqui nesse cantinho. Pronto, está feito aqui o nosso piso desse quarto. E eu posso ir criando aqui os outros pisos dos outros quartos, da casa inteira, e desenhando onde vai ter soleira, onde não vai ter. Depois eu posso até fazer uma cópia, pegar essa planta aqui base, né, a nossa referência externa, fazer uma cópia aqui para o lado. Para quê? Para que a gente possa fazer uma outra planta de outra coisa, né, com outras informações. Uma planta de forro, uma planta de pontos elétricos. E eu posso ir pegando aqui tudo do meu template e ir fazendo, né, desenvolvendo esses desenhos técnicos. Se eu quiser fazer de um ambiente só, não fazer do projeto inteiro, eu posso vir aqui selecionar a nossa caixa, né, da referência externa e usar aqui os pontos de controle para delimitar qual ambiente que eu quero focar, né, o desenho. Vamos delimitar aqui nesse quarto. Pronto, agora eu posso fazer algum desenho técnico só para esse quarto aqui, especificar alguma marcenaria, né, alguma decoração. E uma dica que eu dou para você é para que quando você for mexer, né, ou fazer cópias aqui da sua referência externa, para não ficar travando um pouquinho, como aconteceu aqui agora, a gente volta lá na base. Tá vendo que a gente tem um monte de coisa aqui, a gente tem um template completo aqui, eu não preciso dele, né? Então eu poderia vir aqui, apagar, só para ele ficar um arquivo um pouco mais leve. Né? Eu vou deixar aqui só realmente o desenho da base, aí eu salvo e consigo, né, mexer um pouco mais suavemente aqui na hora de eu fazer cópias e mexer na janela aqui do clipe. Então essa é uma ferramenta muito legal que eu uso bastante, tá, para organizar os projetos, organizar os desenhos e conseguir fazer com que, quando eu mexer na base, né, o restante dos desenhos também são atualizados. Espero que você tenha gostado dessa dica. Até mais!